vida. Meu marido vai ter que operar, não tem jeito mesmo, mas o Senhor está no controle das nossas vidas. Mas eu agradeço por estar aqui mais uma vez nessa igreja, que eu amo vocês em Cristo Jesus e amo vocês, e aqui também é a minha casa. Amém? Irmãos, aqui Jesus, ele está falando que Jesus aqui nessa passagem, João Batista tinha acabado de falecer. E Jesus, então, ele estava triste, ele chorou, então ele resolve se retirar. E quando Jesus entra no barco e manda os discípulos ir junto dele, Jesus fala, vamos para o barco, convoca os 12 para entrar no barco. Esse daqui já era a quarta missão que Jesus estava fazendo nesse dia aqui. Então Jesus queria se retirar para ficar mais isolado, para ficar com Deus. Mas a multidão, quando viram que Jesus entrava no barco, eles começaram a largar a sua casa, largar o que estava fazendo. Um largou aqui, o outro largou aqui, e começou enquanto, meus irmãos, Jesus nem tinha chegado no lugar, eles já estavam lá esperando Jesus. Olha como Jesus era maravilhoso, esse povo amava Jesus. E Jesus, meus irmãos, começou ali quando João Batista morreu, Jesus ao meio-dia, ele já começou a curar o povo, começou a pregar o evangelho, mesmo com dor na alma, Jesus ainda tinha o que dar para o povo. Aleluia. Meus irmãos, Jesus era 100% homem, 100% Deus. Ele sentiu a dor de perder João Batista, porque João Batista abriu o caminho para Jesus, anunciando que o Messias ia vir para tirar o povo da escravidão. E Jesus, mesmo com essa dor, ele não despede aquela multidão. Ele começa a curar aquela multidão, começa a falar das maravilhas do Pai. Meus irmãos, e aqui Jesus, ele fala para Filipe o que ia dar para o povo, porque ele estava testando. Meus irmãos, muitas das vezes Deus testa a minha fé, testa a tua fé, para ele ver qual é o grau de nós, aprendizado, de nós poder ter um aprendizado para nós trabalhar na obra dele. Então Jesus estava preparando o seu povo, os discípulos, para trabalhar na obra quando ele fosse assunto ao céu. Então Jesus pega e fala, o que daremos para essa multidão? Daí eles falam assim, que nem 200 denários poderia dar para uma pessoa comer, porque era muito, muito grande a multidão, 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Meus irmãos, aquele tempo nós sabíamos que as pessoas iam atrás de Jesus, era para ouvir a palavra que o mestre tinha, porque Jesus Cristo tinha palavras de consolação, porque Jesus Cristo curava, porque era muito bom quando a pessoa entrava em comunhão, porque Jesus, ele tinha palavra boa para falar para aquele povo. Jesus, ele era humilde de palavra, mas o povo compreendia o que Jesus falava. Jesus, meus irmãos, ele falava de uma maneira que o povo ficava cativante olhando para ele. Quanto mais eles ouviam Jesus falar, mais ele queria ouvir Jesus falar. Mas também, meus irmãos, tinha aqueles que iam atrás só do pão para alimentar a sua carne. E tinha aquele que ia atrás do pão para alimentar a sua alma. Então nós devemos ler a palavra, como o pastor falou, e distinguir a palavra do Senhor para que nós possamos passar ela adiante. Muitas das vezes, meus irmãos, tem gente que vem na igreja não atrás da palavra para alimentar a sua alma, vem atrás da palavra para receber o pão da carne. Mas Deus, meu irmão, me trouxe aqui nessa noite para liberar uma palavra. Aleluia. Que
pão. Tinha 5 pão e 5 peixinhos. Meus irmãos, não pensa que é um bagre, não um lambari. É aquela lambarizinha pequenininha, sabe? Então era um lanche da criança, que a mãe dele acha. Porque onde Jesus estava, meus irmãos, as crianças também iam atrás de Jesus. As crianças amavam Jesus. Então aquela mãe, eu acho que preparou aqueles 2 peixinhos e aqueles pãozinhos de cevada que o pastor falou. O pastor já pregou quase tudo, né? O pastor João já falou tudo. O pão de cevada, que aquele tempo era pão de cevada porque era mais barato. Porque a família mais abastada fazia pão de trigo. E a família mais pobre fazia pão de cevada. E era 5 pão de cevada. Pequenos pão. E o peixinho era pequeno. Mas o que é pequeno na mão do teu Jesus se torna grande, a lava cheia. Não pensa que você é pequeno. Porque para Deus você é grande, a lava cheia, decanta a lava cheia. Aleluia. Muitas das vezes, meus irmãos, alguém quer colocar na sua vida dizendo que você não é nada. Mas para Deus você é uma pérola preciosa, a lava cheia. Para Deus você é uma alma valorosa. Por você Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a lava cheia. Jesus então manda que chama o menino. Mas os discípulos não queriam nem mostrar aquele pão, porque eu também me aprofundei na palavra, viu, pastor? Eu me aprofundei porque eu fiquei a noite inteira lendo essa palavra, porque o pastor falou que não tinha tema, né, pastor, para mim. Depois resolveu ter tema umas 6 horas, daí eu orar. Mas assim, ler na Bíblia, entrando ali no propósito que Deus queria e se aprofundando ali, Deus sabe todas as coisas. Porque, meus irmãos, de mim eu ainda não tenho nada para dar para vocês. Mas o Espírito Santo que habita na minha vida e na sua vida tem algo sobrenatural para você nesta noite, alabaria. Então os discípulos também não estavam acreditando no milagre do Mestre. Andava com o Mestre, mas não acreditava no Mestre. Ah, Jesus, mas são só 5 pão e 2 peixinhos. E Jesus pega aqueles 5 pães e aqueles 2 peixinhos e levanta a mão para o céu e dá graça. Aleluia. Meus irmãos, por isso que vocês que têm que dar graça no prato de comida que vocês comem. Não ouse comer a comida sem dar graças a Deus, porque há muitos que estão aí morrendo de fome. E o Senhor Jesus tem trazido alimento para a sua casa. Tem trazido alimento para a sua seara, a lava cheia, que canta. E muitas das vezes nós reclamamos do arroz e do feijão que nós comemos. E tem gente que não tem nem o que comer. E o Senhor Jesus, então, meus irmãos, ao repartir aquele pão, ele começa, meus irmãos, aqueles pão começam a multiplicar de uma tal maneira que Pedro olha no pão, o pão continua inteiro, olha para o lado, o peixe continua inteiro, e o cesto só vai enchendo, e o cesto vai enchendo, e o Senhor te diz nessa noite: eis que eu te encherei você da minha palavra, lava cheia, eis que colocarei você aonde você não pensa, mas eu te colocarei, porque sou eu o dono dessa obra, lava cheia, porque ninguém passa por mim sem que eu deixe um sinal na sua vida. E o sinal na vida do crente é Jesus Cristo, a lava cheia. Jesus Cristo está passando hoje aqui, a lava cheia. Ele quer tocar em você, a lava cheia. Ele manda que venha os peixes, e veio os peixes. Meus irmãos, e aqueles peixes, aqueles pães multiplicaram de uma forma de tal maneira que foi a multiplicação mais linda. Essa palavra aqui, meus irmãos, por bom João Pires fazer uma campanha de 1 ano, não dá para pregar essa palavra inteira aqui, porque é muito pedacinho que dá revelação do Espírito Santo para a nossa vida, o que Deus quer falar comigo no particular e não no particular. Porque muitas das vezes, meus irmãos, Deus leva nós para o deserto, a lava cheia. E aqui Jesus foi para o deserto, mas o deserto também tinha relva. E Deus manda que aquele homem se assentasse. Meus irmãos, quando aqueles homens se assentam para esperar o que tinha para comer, Jesus estava trabalhando. Aleluia. Meus irmãos, Jesus, ele trabalha a favor daquele que nele confia. Nós estamos dormindo, Jesus está trabalhando por mim. Nós estamos trabalhando, Jesus está olhando para o meu trabalho, a lava cheia. Jesus não tira o olho de você nem um segundo, a
roncando. E aquele tempo o povo passava fome. Passava fome porque o povo era pobre. E os discípulos, meus irmãos, então Jesus acho que pensa assim: para dar palavra, para curar eu presto, para alimentar a alma deles eu presto, agora para dar de comer, para saciar a sua sede e a sua carne eu não presto. Não, eu não vou despedir ninguém com a barriga vazia, alaba cheia. Assim é o teu Jesus nessa noite, alaba cheia. Ele não vai despedir você de vazio. Aonde você entrar e colocar a planta dos seus pés, ele pisa junto com você nessa noite, alaba cheia. Porque o Deus que você serve é um Deus poderoso. Meus irmãos, para os discípulos, aqueles 5 pão e aqueles 2 peixinhos poderia não ser nada. Mas na mão do mestre, 2 peixinhos e 5 pão, ele alimentou toda aquela multidão, alaba cheia. Então não importa o que você vai dar na seara do Senhor, o que importa é que você vai dar com o teu coração limpo, com o teu coração reto diante da presença dele, alaba cheia. Meus irmãos, aquele que nega algo para a seara do Senhor não tem com Jesus nada, porque Jesus não gosta daqueles que são miseráveis, porque Jesus gosta de gente que é boa de coração. Aleluia! Aquele menino poderia ser um menino egoísta. Eu vou esconder o pão para comer sozinho, porque todo mundo está com fome. Não, eu tenho 2 pão, 2 peixinhos e 5 pão. Olha o trabalhar de Deus na vida daquele menino, alaba cheia, decanta. O menino bom de coração, alaba cheia. Ele poderia comer aquele pão, saciar sua fome e ir embora. Não, ele deu tudo que ele tinha de mais precioso e deu na mão do mestre. Quando ele dá na mão do mestre, o mestre multiplica. Aleluia! Meus irmãos, Jesus em tudo isso da dificuldade, Jesus em meio à dificuldade ainda, meus irmãos, ele acalma a tempestade do mal. O Senhor diz nessa noite: acalma o teu coração, alaba cheia. Eu estou entrando nessa causa, alaba churianda, alaba cheia. Não importa qual seja essa causa, eu sou o Senhor do livramento, alaba cheia. É eu que dou o livramento, não é o homem. Não é o homem que dá o livramento, mas fica firme na minha presença. Continue trabalhando na minha seara. Eis que são poucos os ceifeiros para trabalhar na minha obra, alaba cheia. Meus irmãos, está difícil de achar um ceifeiro. Os ceifeiros estão fugindo de falar a palavra do Senhor. Mas ainda tem gente corajosa, ainda tem gente cheia do Espírito Santo do Senhor para levar as boas obras para o povo que está cativo, alaba cheia. Meus irmãos, e a tempestade, Jesus acalma a tempestade e ainda anda por cima do mar. Aleluia. Jesus maravilhoso é esse que você serve. Não tem impedimento para você nessa noite. Ele multiplica pão, ele acalma a tempestade, ele anda sobre o mar. O que mais que nós queremos na nossa vida? Para Deus não tem impedimento. Jesus fala: para mim nada, tudo é possível. Tudo é possível para Deus. É só você entrar em concordância com Ele e Ele com você, que Ele vai dar tudo para você nessa noite, alaba cheia. Não, se for dinheiro, Ele vai dar um jeito. Se for saúde, Ele vai dar um jeito. Se for na casa do advogado, Ele vai dar um jeito. Se for porta de emprego, Ele vai abrir a porta do emprego. Nada é impossível para o teu Deus nessa noite, alaba cheia. Deus deu um grande ensinamento para os discípulos. Não é do pouco, o pouco se multiplica em muito. Qual foi a moeda que Jesus falou que a viúva deu? Foi a moeda da viúva. Porque muitos queriam dar para mostrar que estava dando. Ela deu tudo que tinha para a seara do Senhor. Muitas das vezes nós estamos querendo ficar com a mão fechada, não abençoar a seara do Senhor. Mas o Senhor diz nessa noite: aquele que dá para a minha seara, esse vai ter galardão. E Deus vai multiplicar todos os seus bens que você tem na sua casa.
Meus irmãos, às vezes nós passamos por dificuldade e não sabemos por quê. É porque nós estamos relapso na obra do Senhor. Mas eu mesmo em dor, o meu marido está com um problema. A gente mesmo em dor, meus irmãos, nós temos que seguir avante, porque a nossa vitória não está aqui na terra. A nossa vitória está além da muralha lava-cheia. Eis que o Senhor fala que vem buscar um povo remido de boas obras. Há alguma coisa impossível para o teu Deus? Hoje ele pergunta para você. Há alguma coisa que você quer que eu faça na sua vida ou na vida do seu ente querido? Eu sou o Deus. Antes mesmo da terra existir, eu já era. Mesmo antes do calendário humano começasse a existir, eu já era. Aleluia. Mesmo antes do relógio começar a trabalhar, eu já era. Então, para mim, não há algo impossível para mim nessa noite, a lava cheia. Porque sou eu que comando a lava churianda, a lava cheia. Sou eu que comando tudo na face dessa terra. Ainda, nós queremos dizer que não é Deus? Quando Deus, meus irmãos, quer fazer uma limpa, Ele faz a limpa. Quando Ele quer trabalhar no nosso meio, limpar aquilo que não convém a mim e não convém a você, Ele começa a tirar. Ele vai lapidando eu e você. E nós às vezes olhamos, Senhor, eu estou no deserto, Senhor. O Senhor fala, não, no deserto eu piso junto com você, a lava cheia de Deus. Não importa o deserto que você está nessa noite, o Senhor está com você no deserto. Não desista da minha obra, lavachurianda, lavacheia. Não desista do propósito que tem no seu coração, assim diz o Senhor. Porque sou eu o dono da bênção. Sou eu que dou, sou eu que tiro, sou eu que exalto, sou eu que faço tudo, a lavacheia, decanta a lavacheia. Aleluia. Meus irmãos, não tema o dia do amanhã, porque o dia do amanhã não pertence a mim e nem a você, pertence ao Criador que fez o céu e a terra. Ele que trabalha em favor de mim e de você, operando a palavra do Senhor. Quem vai impedir o agir dele na tua vida, lava cheia? Não é praga de irmão e nem macumba de outro que vai derrubar você no caminho do Senhor, lava cheia. Porque o Senhor te levantou como espada, lava churianda, lava cheia. Porque o Senhor diz, tudo aquele que vem a mim com sinceridade, eu sustentarei no trono da lava churianda, lava cheia. Meus irmãos, o Senhor Jesus jamais deixa um servo dele a padecer, a lava cheia. Desde Gênesis, a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia vai dizer que o Senhor tem mandado promessa sobre a vida dos teus. O Senhor manda promessa de Gênesis a Apocalipse. Ele mandou maná para o seu povo no deserto. Deu de comer para o seu povo no deserto, a lava cheia decanta. Mesmo assim, o povo ainda brigava com Moisés. Irmãos, nos dias de hoje está difícil de levantar o evangelho. Está difícil de evangelizar. Porque o povo quer saber mais do que Deus. O povo já... você vai falar, eu já sei isso daí. Mas irmão, vou falar aí. Mas eu também já sei isso daí. Mas irmão, você sabe, mas não está fazendo o que você sabe, a lava cheia. Não adianta eu saber fazer e não fazer aquilo que o Senhor quer de mim e de você nessa noite, a lava cheia. Ele procura um espírito voluntário, adorador, para que adore ele, espírito em verdade, a lava cheia. E aonde estão os verdadeiros adoradores? Estão dentro desse templo. Não importa a circunstância que nos atingiu, não importa, o Senhor está aqui nessa noite, a lava cheia. Ele diz, onde estiver 2 ou 3 congregados em meu nome, ali eu estarei no meio dele, a lava cheia. Quando Jesus, meus irmãos, ele vai para o deserto, ele fica sozinho também. Jesus jejua no deserto. No deserto, meus irmãos, também é lugar de falar com Jesus Cristo. No deserto, ninguém vai escutar o que você vai falar. É só você e Deus. É só você e Deus. Não existe barreira entre você e Deus.
No deserto tem água, tem comida fresca, Jesus disse nessa noite. No deserto Ele não deixa faltar nada para você. No deserto Deus vai trabalhar na sua vida e vai mostrar para você aquele que é seu amigo e aquele que não é seu amigo. A lava cheia decanta. Porque é no deserto que nós se sentimos sozinhos. É no deserto que nós falamos: Senhor, estou abandonada, Senhor. Nenhum amigo vem me ver, Senhor. Nem meus parentes vêm me ver, Senhor. Mas o Senhor, filha minha, no deserto eu pisarei junto com você. Aleluia. Porque Deus é Deus de milagre. Deus não suporta ver um crente chorando em sua frente. Muitas das vezes, meus irmãos, em meio às nossas dificuldades, em meio ao nosso dia a dia que nós passamos nesse mundo, porque o mundo, meus irmãos, já não é como 20 anos atrás. O mundo já está mudando cada dia que passa. Pode reparar, o relógio está trabalhando cada vez mais. O relógio já deu a volta, meus irmãos. Quando nós percebemos, já é 6 horas, 7 horas. Meus irmãos, nesse mundo, nós temos aflições. Igual o pastor falou, há muitos internados, há muitos entubados. Agora é um par de doença para cá e para lá. Dê glória a Deus que você está aqui nessa noite. Dando glória, por saúde, porque o Senhor te trouxe vocês até aqui nessa noite, alabasteira. E Ele diz que o pão não vai faltar na sua casa. Aleluia! Meus irmãos, quantos dias que tem o ano? Em quanto do mês tem? 12. Então, quantos cestos sobraram cheios? 12. E os discípulos levaram 12 discípulos carregando cada um cesto. Glória a Deus, aleluia. Você já pensou nessa palavra? É cada um por mês do ano. Aleluia. Não vai faltar. Não vai faltar, porque sobraram 12 cestos ainda na lava-cheia. E os 12 estão transformados de pão nessa noite, a lava-cheia. Não vai faltar o pão na tua casa, a lava-churiando, a lava-cheia. Você está com medo da manhã? Confia no Deus que tudo pode, a lava-cheia. Sobraram 12 pão por 12 meses do ano. Aleluia. Jesus não deixa nada por fazer. Por isso que Ele manda catar tudo e não deixar nada. Porque Ele quer dar tudo para o seu povo, a lava-cheia. Ele não quer deixar o seu povo ficar sem alimento. Ele não quer deixar o seu povo sem palavra. Ele quer deixar o seu povo bem aconchegante. Ele quer um povo bem com saúde. Jesus não tem prazer na doença nossa, meus irmãos. Ele não tem prazer em ver um crente fraco. Ele não tem prazer em ver um crente pálido. Ou nós estamos pálidos porque nós estamos doentes, ou nós estamos pálidos porque não estamos no Espírito Santo. Mas enchei-vos do Espírito Santo nesta noite, a lava-cheia. Que ainda sobraram 12 cestos, a lava-cheia. Não perturbe o vosso coração. Tudo está na mão do Senhor nesta noite, a lava-cheia. Vai transbordar o teu celeiro, a lava-cheia. Esses 12 meses que 12 meses não vão passar, ainda tem vitória para você. Você vai passar esse ano, meus irmãos, se você entrar na palavra, mas tem que entrar na palavra. Em comunhão com o Espírito Santo, você vai passar bem esses 12. Porque Jesus mandou os 12 discípulos carregar os 12 cestos. Então aí tem mistério nesse cesto de pão que sobrou. Por que sobrou 12? É só fazer a conta, né? Porque Deus, meus irmãos, Ele cuida de você no mínimo, mas Ele sabe aquele mínimo detalhe? É no mínimo que você não vê. Deus está trabalhando na minha vida e na tua vida todo dia. Todo dia Ele trabalha na minha vida e nós não vemos o pequeno que Ele faz, porque nós queremos algo grande. Nós queremos grandão. Não, é nos pequenos detalhes que Jesus está trabalhando na sua vida e você, como homem espiritual, começa a enxergar o que Ele está fazendo na tua casa, na sua família, a lava-cheia. Ele está sustentando a sua família nas suas mãos ainda. Ele está sustentando a sua casa, a lava-cheia. Ele está sustentando aquele parente seu, a lava-cheia. Ele cuida do seu, a lava-cheia. Ele fala, Davi falou que na velhice ele nunca viu um justo mendigar o pão. E vocês não vão ver nenhum dos seus parentes a mendigar o pão.
Porque o Senhor tem palavra de vida eterna. Porque o Senhor é o pão da vida, Alabaxeia. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Quem tem sede, vem a mim, beba dessa água. E nunca mais terá sede de alma, Alabaxeia. Mas é sede de alma, meus irmãos. Não vai pensar que é a sede da nossa carne, não. É a sede da minha alma e de você. A tua alma vai ficar saciada, Alabaxeia, decanta. A sua alma vai ficar saciada e vai regozijar no Senhor, Alabaxeia. Quando Jó estava no pó da cinza, ele fala: agora eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará do trono, Alabaxeia. Nessa noite o Senhor vai levantar do trono por sua causa, Alabaxeia, para te dar vitória, Alabaxeia. Porque Ele te ama de uma tal maneira, que essa tal maneira, para nós que somos humanos, não podemos compreender essa tal maneira dele de amar. Nós nunca vamos compreender, meus irmãos, qual é a tal maneira de Deus, né? De nos amar. Porque embora nós não merecemos esse amor que Ele tem por mim e por você, mas Ele mandou o seu Filho unigênito. O único filho que Ele tinha, Ele deu por amor à minha vida, por a sua vida. Se eu estou aqui nessa noite com fôlego, é porque Ele está dominando a minha vida. Porque sem Ele eu nada posso fazer, Alabaxeia. Porque sem Jesus eu nada sou. Meus irmãos, já pensou um dia você amanhecer e não lembrar de Deus mais? Já aconteceu isso comigo. Eu tive uma revelação numa época que eu buscava Deus e só tinha aquelas areia do deserto, tudo rachada. E eu buscando, e nada. Bem na frente eu vi uma igrejinha bem pequenininha e Deus mostrou para mim e falou: não é fácil chegar até a minha, Alabaxeia. Não é de qualquer maneira que vem até a minha, Alabaxurianda, Alabaxeia. Meus irmãos, nós temos que ter compromisso com Deus. Ah, meus irmãos, hoje eu não vou na igreja, né? Mas o pastor tem que vir na igreja para abrir a igreja, né? Quem que vai cantar os hinos da harpa? Quem que vai tirar a oferta? Meus irmãos, é uma seara. O Senhor está dizendo que é a seara dele que está precisando do ceifeiro, Alabaxeia. Essa seara está precisando do ceifeiro nessa noite. Aonde está o ceifeiro? Jovem, pode colocar de pé? O Senhor diz hoje para você que Ele tem cuidado de você. Aleluia. Por onde você tem passado, Ele tem cuidado do teu. Aleluia. Ele fala: se você ainda está aqui, é porque eu permiti você chegar aqui nessa noite. Eu tenho visto as tuas lágrimas. Eu vejo o quanto você me ama, Alabaxurianda. E eu tenho um propósito na sua vida. Ainda vou te levar para a grande nação para pregar o meu evangelho. Você vai trabalhar na minha seara, Alabaxeia. Porque eu estou precisando de ceifeiro. E você é um ceifeiro valente, Alabaxeia. Mas só que você não se descobriu ainda. Você não sabe a chama que arde em sua vida. A chama pela graça do Espírito Santo. Ela se move dentro de você com gemido inexprimível, Alabaxeia. Não deixa o mundo te tragar, Alabaxeia. Deixa Deus cuidar de você, Alabaxeia. Mas o plano dele é que você trabalhe na seara, amém? Aleluia! Creia na promessa do Senhor, porque o Senhor tem promessa para todos nós nessa noite. O Senhor é Deus, meus irmãos, que não mente. Quando Ele vê um coração conflito, um coração voluntário, um coração amoroso, Ele começa a trabalhar através desse coração. E esse moço, só de olhar para o semblante dele, dá para ver que ele é amoroso. Ele é um rapaz que é assim, uma pessoa dedicada. Ele é amoroso, ele quer bem das pessoas. Ele é quase igual esse menino aqui do pão, né, pastor? Igual, porque se ele tivesse pão, você dava um pão, tá? Então, não é todo mundo que ia dar o pão. Mas então, ainda existe entre nós coração quebrantado, Alabaxeia. Ainda existe gente boa de coração nessa noite. O Senhor nos diz nessa noite. Meus irmãos, eu deixo essa palavra para a meditação dessa igreja. Que essa igreja aqui é uma seara grande que o pastor faz por aí. É muito grande o que ele faz. Ele ganha alma, ele granja alma, ele ajuda os moradores de
Aleluia. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus. Amém? Aleluia.